Nas vastas extensões do Pacífico, ergue-se um paraíso forjado pela água. E também pelo fogo. Por milhares de anos, o Havaí permaneceu em um isolamento profundo, mais distante do que qualquer outra ilha no planeta. Situadas em meio ao vasto Pacífico, as ilhas havaianas estavam tão afastadas de qualquer terra firme que foram um dos últimos lugares a serem descobertos pelo ser humano. Para os primeiros polinésios, o Havaí era um mundo totalmente distinto, uma terra imensa, elevada e ardente, como nenhuma outra que já tinham visto. Enquanto a história humana dessas ilhas estava apenas começando, a história natural do Havaí já havia iniciado 70 milhões de anos antes. As Ilhas Havaianas surgiram a partir de uma cadeia sucessiva de vulcões em atividade há milhões de anos e que, até hoje, continuam ativos. Um exemplo é o Kilauea, localizado na Ilha Grande, um dos vulcões mais ativos do mundo. Por mais isoladas que sejam, eventualmente todas as terras do planeta são descobertas e transformadas. Pássaros migratórios trazem sementes, esporos e ovos de insetos em suas penas e excrementos, enquanto outras formas de vida chegam carregadas pelo vento. As plantas começam a colonizar o solo virgem e a água, ao esculpir as montanhas, vai moldando o relevo da ilha. O isolamento do Havaí não só criou novas espécies, mas também, durante muito tempo, preservou as antigas. A foca-monge havaiana, por exemplo, é possivelmente o parente vivo mais próximo dos ancestrais de todas as focas, e a tartaruga verde-marinha coexistiu com os dinossauros.
A tartaruga verde é uma das maiores e mais emblemáticas habitantes dos oceanos tropicais e subtropicais. Com sua carapaça lisa e cor que varia do verde ao marrom escuro, ela se move graciosamente através das águas havaianas, cumprindo um ciclo que remonta a milhões de anos. A cada ano, entre os meses de maio e setembro, a tartaruga verde retorna às praias onde nasceu para cumprir uma missão fundamental, a desova. Guiada por um instinto profundo, ela emerge do mar, escolhendo cuidadosamente um local seguro na areia. Com paciência e esforço, cava um ninho profundo usando suas nadadeiras, um trabalho árduo que pode levar horas. Já à noite, no refúgio escavado, deposita entre 100 a 200 ovos, que serão protegidos pela areia quente até a eclosão. Com sua missão cumprida, ela então retorna ao oceano. Os ovos são incubados pelo calor da areia durante um período de 45 a 60 dias. A sobrevivência dos filhotes depende de seu instinto para emergir do ninho e chegar ao mar assim que eclodem. É um processo arriscado, mas é parte de sua incrível história de resiliência e sobrevivência. Ao noroeste das Ilhas Havaianas se encontra o Monumento Nacional Marinho de Papahanaumokuakea. É uma das maiores áreas de conservação marinha do mundo e desempenha um papel vital na proteção da vida selvagem do Havaí. Este santuário marinho foi criado não apenas para preservar a rica biodiversidade dessas ilhas, mas também para proteger espécies em risco, como a foca monge havaiana. Papahanaumokuakea é um refúgio fundamental para a foca monge havaiana, fornecendo praias isoladas para o descanso e a criação de filhotes, além de áreas de alimentação ricas em peixes e crustáceos. O isolamento dessas ilhas, combinados com a sua proteção rigorosa, oferece um espaço seguro para uma espécie que enfrenta tantas ameaças. Ainda assim, o monumento marinho é apenas uma parte dos esforços mais amplos de conservação. O Programa de Recuperação da Foca Monge Havaiana, liderado pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, atua ativamente no monitoramento das populações de focas monge, no resgate e reabilitação de focas feridas ou doentes e na remoção de detritos marinhos que ameaçam o habitat da espécie. Além disso, há esforços para educar e envolver as comunidades locais, buscando mitigar as interações negativas com atividades humanas, como a pesca e o turismo, que podem impactar diretamente as focas. A situação da foca monge havaiana é crítica, com apenas cerca de 1.400 indivíduos restantes. A espécie é classificada como em perigo crítico,
na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza, o que reforça a necessidade urgente de continuar e intensificar os esforços de preservação. Com seus saltos acrobáticos, mesmo os adultos medindo entre 12 a 16 metros de comprimento e pesando até 40 toneladas. E suas longas nadadeiras peitorais, que podem chegar a 1/3 do comprimento de seu corpo, e suas enormes caudas com padrões únicos, as baleias jubarte são facilmente reconhecidas no mar. No entanto, é o seu canto hipnotizante que realmente as torna tão especiais e enigmáticas. O canto das baleias jubarte é um dos sons mais complexos e misteriosos da natureza. Curiosamente, são apenas os machos que cantam, principalmente durante a temporada de acasalamento. Esses cantos podem durar de alguns minutos a várias horas e são compostos por uma série de padrões repetitivos de sons. Os cientistas acreditam que esses cantos desempenham um papel importante na comunicação entre as baleias. Ajudando os machos a atrair fêmeas e a estabelecer domínio sobre outros machos. A beleza e complexidade desses cantos ecoam por quilômetros através do oceano. Após meses se alimentando intensamente nas águas ricas do Alasca, engolindo cardumes de krill e pequenos peixes, elas acumulam uma camada de gordura suficiente para sustentá-las durante os meses em que se dedicarão a um propósito maior. Entre novembro e maio, as jubartes iniciam sua grande jornada em busca das águas seguras e acolhedoras do Havaí para dar continuidade ao seu ciclo de vida. Após um período de gestação de cerca de 11 meses, a fêmea dá à luz a um único filhote que nasce medindo aproximadamente 4 metros e pesando cerca de 1 tonelada.
Nos primeiros meses de vida, ele depende exclusivamente do leite materno, consumindo até 100 litros por dia. Esse leite é extremamente rico em nutrientes, o que permite ao filhote ganhar rapidamente a camada de gordura essencial para sua sobrevivência nas águas frias durante a migração de volta ao norte. Com cerca de 1 ano de idade, o filhote atinge a independência. Ele se separa da mãe e começa a explorar o oceano por conta própria, aprendendo a navegar e a encontrar alimento nas vastas e desafiadoras águas abertas, onde enfrentará os desafios do mundo subaquático. Essa fase é crucial para o desenvolvimento de suas habilidades de sobrevivência, marcando o início de uma jornada que o preparará para a vida adulta e, eventualmente, para o seu próprio ciclo de reprodução. Em cada salto que rasga a superfície do oceano, em cada borrifo que surge no horizonte e em cada momento em que suas caudas desaparecem nas profundezas, as jubartes nos lembram da grandiosidade da vida marinha. E assim, as jubartes continuam sua antiga e majestosa dança migratória, um ritual que transcende oceanos e fronteiras. Essa jornada, que começa e termina em diferentes cantos do planeta, é um verdadeiro espetáculo da natureza. Um ciclo de vida que conecta os polos gelados do norte e do sul às águas tropicais, onde nascem e se renovam. O tubarão-tigre, um dos maiores e mais formidáveis predadores dos oceanos, patrulha as águas do Havaí com uma imponência silenciosa e destemida. Conhecido por suas listras escuras que lembram um tigre, este tubarão pode atingir até 5 metros de comprimento e pesar mais de 600 quilos, sendo um dos maiores tubarões que habitam os oceanos. Suas mandíbulas poderosas, equipadas com dentes serrilhados e incrivelmente afiados, são perfeitas para triturar uma ampla variedade de presas, desde tartarugas marinhas e focas até pequenos peixes e crustáceos. Ao contrário das baleias jubarte, que migram sazonalmente em busca de reprodução e alimento, o tubarão-tigre é territorial e pode ser encontrado nas águas quentes do Havaí durante todo o ano. Ele habita os recifes de corais, enseadas e águas profundas ao redor das ilhas, desempenhando um papel essencial na saúde do ecossistema marinho. Ao longo de sua vida, o tubarão-tigre se torna um caçador adaptável e oportunista. Suas habilidades de caça são aprimoradas pela excelente visão noturna e um olfato extremamente apurado,
capaz de detectar uma gota de sangue a quilômetros de distância. No Havaí, as águas cristalinas e ricas em vida marinha atraem aventureiros de todo o mundo para uma experiência única. O mergulho com tubarões-tigre. Diversos operadores locais oferecem atividades seguras e emocionantes para observar esses magníficos predadores em seu habitat natural. Proporcionando uma oportunidade rara de aprender mais sobre sua ecologia e comportamento. Sob a supervisão rigorosa de guias, os mais corajosos entram no mar sem a proteção de uma jaula. Este tipo de mergulho proporciona uma experiência mais próxima e visceral, permitindo ver os tubarões em uma interação mais natural com o ambiente. Esses mergulhos são realizados em profundidades rasas, onde os tubarões-tigre costumam nadar. Essas atividades, além de proporcionar uma experiência inesquecível, ajudam a desmistificar o medo em torno dos tubarões-tigre e a promover sua conservação. Muitos operadores turísticos no Havaí trabalham em estreita colaboração com organizações de pesquisa e conservação, contribuindo para estudos científicos e projetos de monitoramento que buscam proteger essas espécies vitais para o equilíbrio dos ecossistemas marinhos. Os mergulhos com tubarões no Havaí não são apenas uma atração para turistas em busca de aventura, mas também uma oportunidade para aprender e se conectar com o oceano de uma forma única, inspirando um maior respeito e um desejo de proteger o mundo marinho e seus habitantes majestosos. As águas do Havaí, que parecem infinitas e tranquilas na superfície, escondem um mundo de maravilhas abaixo de suas ondas. Entre os recifes de corais coloridos e as profundezas misteriosas, criaturas fascinantes demonstram uma capacidade de sobrevivência e adaptação. Em cada canto, desde as sombras dos corais até os fundos arenosos, podemos encontrar animais surpreendentes que se destacam por sua inteligência, habilidade e beleza exótica. Os polvos são alguns dos mais inteligentes habitantes dos mares. Conhecidos como mestres do disfarce, eles possuem a incrível capacidade de mudar rapidamente de cor, textura e forma, confundindo predadores e presas ao se camuflar perfeitamente no ambiente ao redor. Seus tentáculos ágeis, repletos de ventosas sensíveis, permitem que explorem seu habitat com precisão. Estes cefalópodes são caçadores habilidosos, alimentando-se de pequenos crustáceos, moluscos e peixes.
Durante o dia, eles podem ser encontrados escondidos em tocas entre os recifes, enquanto à noite, quando se tornam mais ativos, saem para caçar, movendo-se com habilidade e rapidez por entre as rochas e corais. O ciclo de vida do polvo é breve, mas intenso. Após a reprodução, a fêmea cuida de seus ovos até a eclosão, período em que não se alimenta e acaba morrendo logo após o nascimento dos filhotes, que começam suas vidas como larvas minúsculas flutuando nas correntes do oceano. Os polvos possuem um dos modos de defesa mais engenhosos e eficazes do reino animal: a capacidade de liberar uma nuvem de tinta escura, chamada de sépia, armazenada em uma bolsa especial em seu corpo. Esta tinta é composta por melanina, o mesmo pigmento que dá cor à pele humana, e é misturada com muco, criando uma cortina espessa e escura que se espalha rapidamente pela água. A nuvem de tinta não apenas obscurece a visão do predador, mas também pode conter substâncias químicas que interferem em seu sentido do olfato, tornando ainda mais difícil a sua localização. Este comportamento é uma brilhante combinação de estratégia, agilidade e adaptação evolutiva. É mais uma prova da extraordinária inteligência e capacidade dos polvos de sobreviver em um ambiente repleto de desafios e perigos. Os recifes havaianos são uma explosão de cores e formas, e aqui, neste habitat, um crustáceo se destaca. O camarão mantis, também conhecido como lagosta boxeadora, é uma criatura fascinante que parece ter saído de um mundo de ficção científica, tanto por suas cores vibrantes quanto por suas habilidades sensoriais extraordinárias. Encontrados nas águas tropicais do Havaí e outras partes do mundo, eles são conhecidos por suas garras poderosas e por sua visão única, considerada uma das mais complexas de todo o reino animal. Os camarões mantis exibem uma impressionante variedade de cores, que vão do verde neon ao vermelho intenso, passando por laranjas brilhantes, roxos e azuis metálicos. Essas cores não são apenas esteticamente impressionantes, elas também desempenham um papel importante em sua comunicação e defesa. A visão destes crustáceos é uma de suas características mais notáveis. Seus olhos compostos estão montados em pedúnculos móveis, permitindo que cada olho se mova independentemente, o que lhes proporciona uma visão de quase 360 graus. Esses olhos são capazes de detectar uma ampla gama de cores, incluindo luz ultravioleta, infravermelho e até luz polarizada, algo que poucos animais conseguem enxergar. Os camarões mantis têm até 16 tipos de células fotossensíveis. Os humanos têm apenas 3, responsáveis por detectar vermelho, verde e azul, o que lhes dá uma percepção de cor extremamente detalhada. Isso permite que distingam entre tonalidades que parecem idênticas aos olhos humanos e também percebam movimentos rápidos com uma precisão impressionante.
Além dos recifes, as águas do Havaí se tornam um grande deserto submerso. Mas não se engane, aqui existe muita vida. As enguias de jardim emergem como graciosas dançarinas, balançando suavemente com as correntes submarinas. Essas pequenas enguias, que se estendem verticalmente para fora de suas tocas, parecem formar um campo de grama subaquática. São tímidas e retraem rapidamente seus corpos finos para dentro da areia ao menor sinal de perigo. Elas se alimentam de plâncton, esticando seus corpos na corrente para capturar as partículas que passam. Vivendo em grandes colônias, elas criam um espetáculo único e hipnotizante para mergulhadores. Cada enguia escava sua própria toca na areia, onde vive por toda a vida, saindo apenas o suficiente para se alimentar e atrair parceiros para a reprodução. Ao nos despedirmos do Monumento Nacional Marinho de Papahanaumokuakea, deixamos para trás as maravilhas do oceano para subir até o ponto mais alto do Pacífico, onde nos encontramos com um novo mar. Um vasto e ondulante mar de nuvens. A 4.207 metros acima do nível do mar, ergue-se o majestoso Mauna Kea, um vulcão adormecido que se eleva tão alto que parece quase tocar as estrelas. No topo deste vulcão encontra-se o Observatório de Mauna Kea, um dos principais centros de pesquisa astronômica do mundo. A grande altitude e a atmosfera rarefeita do local proporcionam condições ideais para observações astronômicas, oferecendo um céu noturno excepcionalmente claro e sem interferências. Este ambiente único permite uma visão detalhada de estrelas, galáxias e outros corpos celestes, favorecendo o avanço dos estudos sobre o universo. No topo do Mauna Kea, é possível testemunhar um fenômeno raro para uma ilha tropical: a presença de neve. Durante os meses mais frios, a alta altitude do vulcão e as baixas temperaturas criam condições ideais para a formação de neve, cobrindo a paisagem com um manto branco que contrasta fortemente com o calor tropical do restante do arquipélago. O clima do Havaí é influenciado por suas altas montanhas, que desempenham um papel crucial na captura da umidade trazida pelos ventos do Pacífico. À medida que esses ventos encontram as encostas das montanhas, a umidade se condensa e forma nuvens, resultando em chuvas frequentes que alimentam a exuberante vegetação das ilhas.
Toda esta água é retida pelo relevo montanhoso, formando riachos e alimentando uma cadeia de cachoeiras deslumbrantes que descem pelas encostas íngremes e desaguam nos vales verdejantes. Toda esta água possibilita que uma infinidade de espécies prosperem. Além das espécies nativas, animais introduzidos no Havaí se adaptaram ao clima único e ao terreno diversificado. Espécies como o gecko diurno de Madagascar encontraram condições favoráveis e prosperaram nas ilhas. Estes lagartos foram introduzidos no Havaí no final do século XX, possivelmente como parte do comércio de animais exóticos. Facilmente reconhecível por sua coloração impressionante. Geralmente apresenta um verde vibrante como cor principal, pontuado por manchas e listras vermelhas, amarelas ou azuis, dependendo do indivíduo e da subespécie. Ao contrário de muitas outras espécies de lagartos, o gecko é ativo principalmente durante o dia, aproveitando a luz solar para regular sua temperatura corporal e buscar alimentos. Alimenta-se de uma variedade de insetos, pequenos invertebrados, frutas, néctar e até mesmo pólen. Essa dieta variada e sua adaptabilidade tornam o gecko um excelente colonizador em novos ambientes. Porém, o mais famoso comedor de néctar da ilha é o iwi, também conhecido como pássaro vermelho havaiano. É uma das aves mais icônicas e chamativas do Havaí. Ele pertence à família dos tentilhões havaianos e é famoso por seu papel cultural e ecológico no arquipélago. Ele é facilmente reconhecido por sua plumagem vermelha brilhante, bico longo e curvado de cor laranja, que é ideal para alcançar o néctar das flores nativas. As asas e a cauda têm pontas pretas, proporcionando um contraste marcante com o corpo vermelho. Com seu voo ágil e rápido, que muitas vezes lembra o de um beija-flor, essas aves são frequentemente vistas movendo-se rapidamente de flor em flor em busca de néctar. O iwi não é apenas uma ave bela e única, mas também desempenha um papel crucial na polinização de plantas nativas havaianas, tornando-o um componente importante do ecossistema local. As ilhas do Havaí não possuem grandes predadores terrestres, porém, este posto é ocupado por uma ave, o falcão havaiano, conhecido localmente como io. Esta é a única ave de rapina nativa do arquipélago e, além de ser um predador ágil e adaptável, tem grande importância simbólica na cultura havaiana e desempenha um papel vital no ecossistema local. O falcão havaiano é encontrado exclusivamente na Ilha Grande do Havaí. Ele habita uma variedade de ambientes,
incluindo florestas secas e úmidas, florestas nativas e áreas abertas, como pastagens e plantações. Ele é altamente adaptável e pode ser encontrado desde o nível do mar até altitudes de mais de 3.000 metros, inclusive nas encostas dos vulcões. O io é um predador versátil que se alimenta de uma ampla variedade de presas, como pequenos mamíferos, ratos e camundongos, aves e grandes insetos. Suas cores variam conforme a idade e o sexo, mas predominam tons de marrom e branco. Ao longo de milhões de anos, o arquipélago do Havaí evoluiu como um testemunho vivo da força incessante da natureza. Suas ilhas, nascidas do fogo dos vulcões e moldadas pela paciência das eras, transformaram-se de massas de lava incandescente em terras exuberantes e diversificadas, onde a vida encontrou maneiras únicas de florescer. E nesse eterno ciclo de criação e renovação, a vida segue adiante, traçando seus caminhos nas areias das praias e em direção ao vasto oceano, voltando para o lugar de onde tudo começou. Sob as ondas do Havaí.